Seja bem-vindo a mais um Buzz Factor. O mercado do mobile é um dos que mais tem crescido em todo o mundo nos últimos anos. A crise passou-lhe ao lado e assim parece continuar. As empresas especializadas crescem a olhos vistos, as agências especializam-se na matéria e os criativos procuram novas formas de impactar o consumidor. Mas há mudanças a acontecer. Depois de perceber a força deste mercado e a aposta constante e crescente das marcas, é preciso inovar e mostrar ao consumidor formas cada vez mais inteligentes e utilitárias de usar e abusar do mobile. É preciso mostrar que na sua vida prática ele pode fazer, de facto, uma diferença. É este o tema que vamos discutir neste Buzz Factor. Para o debater, conto com Catarina Barata, Head of Mobile da Carad, Samuel Portugal, Chief Operations Officer da Mobile, Francisco Rodrigues, Digital Account da OMG Digital e Diogo Caldas, membro da Comissão e-Mobile da ACEPI. Muito bem-vindos ao Buzz Factor. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Começo pelo Diogo Caldas. Uma pergunta geral que coloco a todos, mas que pergunto em primeiro lugar ao Diogo. Quais são os principais desafios atualmente nesta área do mobile, que já não é nova, mas que inova todos os dias e todos os dias apresenta novidades e desafios novos? Bom dia. Os desafios que nós consideramos, e aqui obviamente invoco sempre aqui um pouco a Mobile Marketing Association e os desafios que nós elencamos como sendo os grandes desafios, diria que se calhar são 4 e que até se prendem um bocado com a missão da Mobile Marketing Association. Um primeiro tem a ver, obviamente, com trazer uma cultura permanente de inovação na área do mobile e que todas as empresas e que todas as estratégias das várias intervenientes no mercado, a certa altura, se orientem e tenham esta cultura interna de inovação e de implementação de processos no mobile. O que nos leva para um segundo desafio que tem a ver com a formação. Hoje, os profissionais de mobile, de marketing, efetivamente, há muitos e sabem muito de mobile, não há uma formação, ou começa a haver, mas não há uma formação absolutamente definida para a área de mobile, portanto, também há aqui, diremos, do desafio de formar e de levar as pessoas a terem conceitos técnicos de mobile que, sendo de marketing, têm aqui uma especialização à volta do mobile. E, por fim, um dos desafios, a certa altura, é conseguirmos medir e ter números para apresentar ao mercado para quem está a tomar decisões perceber que, de facto, aquele canal, de facto, hoje vende mais do que a empresa possa estar a pensar e perceber que aquele canal, na verdade, pode trazer mais interações do ponto de vista no todo o seu processo de relação com o cliente. Portanto, entendo esse como também um dos desafios para que se possam depois tomar decisões acertadas à volta do mobile. Quando se pensa em mobile, pensa-se em telefone, telemóvel, mas o mobile não é só o telemóvel, não é? Não, o mobile... Ou é exclusivamente o telemóvel? De forma alguma. Eu se calhar até diria duas coisas. Mobile não é só o terminal móvel e mobile não é só mobilidade. Duas coisas. Portanto, não é só o terminal móvel e móvel, claramente, na próxima etapa. Até hoje, cada vez temos mais uma divisão do que é o mobile. O mobile na divisão do que é um mobile smartphone, feature phone, portanto, os telefones normais, smartphones e os telefones já com algumas funcionalidades, mas que não são o dito smartphone. E todo o mercado que é dos tablets. E, portanto, hoje mesmo a abordagem mobile muitas vezes começa a ter esta distinção entre as duas abordagens. E também, do ponto de vista da mobilidade, o mobile também não é só mobilidade. Começamos a ter muitas interações de mobile, se calhar até a maior parte delas, onde as pessoas não estão móveis. As pessoas estão, se calhar, até sentadas no sofá a interagir com o telemóvel. É uma funcionalidade de fácil utilização. Catarina, a Catarina Barata e o Francisco Rodrigues estão aqui juntos, mas são concorrentes, não é? Na mesma área. O que é que, e pergunto aos dois, começo pela Catarina, o que é que Portugal, em que ponto é que Portugal está no mercado português nesta área? Estamos ao melhor nível internacional? Estamos ainda a caminhar para lá? Nós estamos em termos de utilização, estamos muito, muito acima da média. Em termos de, efetivamente, consumo de publicidade, não. Obviamente que... Mas isto é uma tendência mundial também. O investimento não acompanha a utilização do utilizador, salvo a redundância. O que existem anos esforços para ultrapassar isto.
nós, face, por exemplo, aos nossos vizinhos de Espanha ou do UK, estamos um pouco abaixo. Há, curiosamente, uma área em que nós nos destacamos, face a uma França, uma Itália, aliás, a França está acima, mas uma Itália, uma Grécia e uma Espanha, que é a utilização nos pontos de venda do telemóvel, seja para comparar preços, para interagir com a marca, etc. Tudo o resto estamos um pouco abaixo, mas com imenso potencial. Continuamos a crescer imenso em termos de penetração do mobile em Portugal. Estamos abaixo porquê? Porque as marcas não querem investir. O mobile ocupa uma fatia cada vez maior de investimento, mas este investimento é por ter menor investimento ou por ter um maior retorno, Francisco? Penso que neste momento é o facto de não conseguirem, não saberem medir o retorno que vão ter do telemóvel. O que se falou aqui da dificuldade da formação, de entenderem o que é que o canal lhes pode trazer, é a base para depois poder-se crescer e fazer estratégias à volta de todo o mobile. E me passa um pouco por isso a dificuldade em crescer o mobile e vender o mobile em Portugal. Mas já há tantos exemplos de como isso, já vamos ver um grande exemplo que é a Movid, mas já há tantos exemplos, como é que as marcas não conseguem ver o potencial deste setor? A questão de métricas, uma dificuldade de estabelecer as métricas que já apareceram no online tradicional e que solidificaram o online tradicional e que justificaram os euros que estão a ser investidos no online tradicional, ainda estão um pouco atrasadas na chegada ao mobile. E num cenário cenário de crise, cenário de muitas vezes de contenção económica, o português ainda joga um bocado pelo seguro, isso é uma verdade, e entrar às escuras para um meio onde as coisas podem correr bem, mas também podem correr mal, porque muitos deles não estão preparados para entrar em mobile, têm de fazer um investimento adicional para conseguir chegar a essas plataformas. E esse receio faz com que muitas vezes as coisas demorem mais a entrar e o nosso próprio mercado vai demorando a desenvolver. Sendo que ao nível, de facto, dos equipamentos, a penetração móvel, estamos em crescimento e temos potencial, de facto, para rapidamente crescermos, como aconteceu em países. Há muita ideia ainda em Portugal de que para este setor não é preciso um grande investimento? Eu acho que isso nem é o maior issue, é mesmo uma questão de ultrapassar a zona de conforto, muito sinceramente, porque o digital antigamente também não era necessário um grande investimento, hoje em dia já estamos a falar de bases de investimento muito maiores. O mobile não é de todo, é mais barato do que o digital neste momento, mas tudo depende daquilo que queiramos fazer, não é? Claro. Podemos estar a trabalhar o mobile numa lógica de display advertising, como podemos fazer algo com interação com uma série de meios, pode ser perfeitamente o ponto de ancoragem de toda uma estratégia. Samuel, a Mobile é um exemplo deste crescimento, deste boom, e de facto é um excelente exemplo, com uma presença em vários pontos do mundo. O que é que ainda falta conquistar a esta empresa? Eu acho que só queria pegar aqui nos pontos que tanto o Diogo como o Francisco e mesmo a Catarina mencionaram. Um dos principais desafios, especialmente do mercado português, é mesmo a questão da formação barra conhecimento do potencial do mobile. Quando eu digo do potencial do mobile, não quero falar apenas do advertising, estamos também a falar da parte do mobile payment, que seja também da parte do mobile a nível do governo, isto é, melhorar infraestruturas que ajudem o cidadão no dia comum. Isso acho que é um ponto em que temos que perceber esta utilidade prática na vida das pessoas. Exatamente. Não apenas no advertising, porque muitas vezes o advertising é visto como o parente pobre do mobile, mas também lá está, em melhorar infraestruturas. Eu, por acaso, lembro-me agora de um exemplo. Estive a semana passada em Londres, num evento sobre o mobile, e um caso que foi apresentado muito interessante era de uma aplicação que estava interligada com um smartwatch, que é agora a moda, dedicada aos séniores, em que basicamente alertava as pessoas para a hora da medicação, media a tensão arterial, tinha contacto com o médico, contacto com outros serviços de saúde. Estamos a falar de algo muito útil e que vai muito para além do advertising, claro, e também para a utilidade e acima de tudo, melhorar as condições das pessoas no dia-a-dia e reduzir custos, porque é uma coisa que neste momento nós ainda não avaliamos muito, mas o mobile pode, de facto, reduzir custos, porque este tipo de ligação entre o utente e o serviço de saúde, ou o médico, ou mesmo os familiares, vai reduzir muito e vai melhorar a proximidade entre o utilizador e quem quer contactar com ele. É uma das grandes tendências neste momento. Sem dúvida, a saúde. Na Mobile, vocês apostam muito nisso? É assim, nós acima de tudo,
estamos numa fase em que o Diogo fala muito bem, que é tentar explorar e mostrar qual é o potencial do mobile. E mostrar, que era aquilo que a Catarina dizia, que é o mobile, a penetração do mobile em Portugal está muito acima, em alguns casos, de países bastante mais Continuamos desenvolvidos. a ser case studies. Exatamente, a certo ponto, a nível da adoção do mobile já somos um case study. Depois, quando transpomos para a vida do dia-a-dia e para a utilidade, podemos realmente tirar do mobile. Isso ainda não acontece, e não acontece no advertising, como não acontece em outras áreas. Eu recordo que ainda só há muito pouco tempo é que a EML lançou aquela aplicação para fazer o pagamento do parquímetro. No Dubai há 4 ou 5 anos isso já existe, e não é só apenas numa zona circunscrita, é nos Emirados, nos Emirados todos. Por isso, estamos a dar pequenos passos, mas penso que esses pequenos passos podem melhorar muito no futuro, e vamos, de certeza, ter um mobile muito mais ativo, não só no advertising, mas numa globalidade. É preciso, como falávamos há pouco, as pessoas, e o Francisco dizia isso, que era preciso perceber a dimensão deste mercado e a capacidade deste mercado. Vocês perceberam isso muitíssimo bem e por isso cresceram para o mundo, não cresceram para Portugal. Neste mercado é preciso isso, é preciso crescer para o mundo. Sim e não. Acima de tudo, o que é importante é perceber em que estágio de desenvolvimento está cada mercado. Se calhar há mercados, como o mercado brasileiro, é muito mais adepto da parte de campanhas vocacionadas para o consumo. Se calhar um mercado como o português, se calhar está mais vocacionado para uma campanha tipo branding nesta fase inicial, e depois passamos para campanhas com maior interação e maior performance. Temos que, acima de tudo, perceber qual é que é o estágio de desenvolvimento e adaptarmos a cada uma das realidades. E, acima de tudo, muito importante no nosso caso é ajudar e perceber o que é que as marcas precisam e as agências, e mostrar-lhes, ok, é possível fazer isto, ok, já é possível fazer aquilo, ou isto não é mesmo todo possível fazer ainda. Esse é que tem sido o nosso papel, e integrar-nos em cada um dos mercados da forma que faz sentido. Eu, por exemplo, lembro-me, já há 4 ou 5 anos atrás, no Quénia, se faziam transações monetárias através do saldo de feature phones, não é? Eu consigo pagar, por exemplo, na África do Sul, fazer pagamentos de eletricidade através do pré-pago do meu telemóvel. Estamos a falar de realidades muito à frente do que se passa na Europa, mas adaptadas a realidades muito menos desenvolvidas do que acontece, por exemplo, em Portugal, porque não acredito que o mercado seja muito mais desenvolvido que o mercado português. Por isso, nós temos, de certeza, smartphones mais evoluídos, temos uma rede 3G, 4G, o Wi-Fi é muito melhor do que nesses mercados, ainda não estamos ajustados a essa é a realidade, um bocadinho, como dizia o Francisco, a crise e também a questão de sair da zona de conforto, muitas vezes também torna um bocadinho complicado tomar esse tipo de decisões. Vocês estão presentes em vários mercados, estão a entrar em novos mercados. Nestes mercados onde estão presentes, têm que se adaptar a cada um deles, a estas necessidades específicas? Claro. Acima de tudo, antes de entrarmos em qualquer um dos mercados, temos que perceber qual é que é o estágio de evolução e, acima de tudo, perceber que tipo de abordagem é que temos de ter específica no mercado. Eu, por exemplo, recordo que no Brasil trabalhamos muito mais a parte do advertising com agências. Por exemplo, se falarmos da Colômbia, já trabalhamos muito mais a parte de desenvolvimento, desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de serviços tecnológicos, como a parte dos iBeacons e funcionalidades desse género. Uhum. Okay? Qual é o mercado mais desafiante neste momento que tem? Neste momento, o mais desafiante é sempre o mais recente, é a Colômbia. Porque é aquele que estamos sempre na expectativa de ver se a estratégia que temos é a mais correta, e estamos num acompanhamento muito, muito grande. E, claro, os novos mercados que estamos a pensar em entrar. Uhum. Catarina, a Carates criou uma função especializada no mobile. Como é que uma pessoa especializa no mobile? É preciso especializar-se todos os dias, não? Sempre, a toda a hora mesmo. Como estava o Diogo a dizer, a formação aqui é um desafio. Portanto, no meu caso sou autodidata, assim como existirão muitos outros profissionais, mas no digital é um pouco assim. Claro. Não existe de facto nada muito estruturado e muito organizado. Quando existe são coisas muito básicas. Portanto, é um desafio e muito interessante. E por outro lado, não só formar a nós próprios como profissionais, mas também a formação que damos ao cliente é muito com base na nossa experiência e no nosso conhecimento. Mas é um desafio muito interessante e é uma responsabilidade acima de tudo, que faz parte também das nossas responsabilidades. Uhum. Diogo, é preciso que haja esta especialização neste setor específico, ou faz sentido que o mobile seja uma parte integrante de outras áreas de investimento? Em termos de... Só tomando aqui o tema da formação, efetivamente, o que nós consideramos e o que se tem discutido na MMA é, de facto, haver toda uma especialização na área de mobile, que efetivamente as pessoas
o utilizador, todos nós, em última análise, parece um pouco uma economia. Economia, futebol e mobile, todos de alguma forma achamos que entendemos e conseguimos, de facto, porque como interagimos todos os dias com o mobile, claro, todos somos especialistas em redes sociais e em mobile. E essa não é a verdade. Em social media. Portanto, essa não é a verdade. É porque, efetivamente, as pessoas sabem utilizar, as pessoas sabem carregar uns conteúdos, sabem fazer comentários, e vivem, se calhar, até demasiado nesse ambiente. E, portanto, mas também já temos alguns exemplos negativos para provar precisamente que isso não pode ser assim, não é? Exatamente. Especificamente aqui na área do mobile, nós, por exemplo, na Mobile Marketing Association existe inclusive um programa de certificação. Um programa de certificação internacional do qual é possível, portanto, ser certificado em marketing mobile. É óbvio que esta certificação tem existido até à data numa lógica internacional. Nós muito em breve vamos anunciar aqui algumas novidades a nível da MMA Portugal, exatamente uma certificação adaptada ao mercado português, onde, apesar de haver um núcleo comum, que é comum para todos os mercados na parte mobile, depois há uma adaptação específica para cada território, e o Samuel sabe bem isso, que efetivamente nós, em cada território, temos adaptações, nem que sejam legais. Temos de utilização, mas também temos adaptações legais. E vai existir, efetivamente, até esta certificação em mobile marketing, e, portanto, que vai permitir aos profissionais de marketing, quer estudantes, quer profissionais que, de facto, já estão e que garante ali uma linha e uma linguagem comum que, efetivamente, até num processo de recrutamento, num processo interno, mesmo para colaboradores internos que já existam nas empresas, criar-se ali uma base comum em termos de conhecimento de mobile. Isso é uma coisa que faltava no mercado, perceber exatamente as regras básicas deste mercado, porque para quem, quando se inicia uma coisa nova, não há a partida, há muito que se pode julgar e há pouco que se conhece, não é? Claro, não há regras, não há regras, mas também nunca vai haver aqui o mobile, de facto, quando nós falamos regras aqui, muito rígidas. Nós abrimos, quando se fala em mobile, e há bocado falou-se aqui, quer dizer, nós de facto temos aqui este número, somos muito utilizadores de mobile, é verdade, se calhar temos esse case study mundial. Por outro lado, se virmos o que estamos a consumir, efetivamente não são, na maior parte das vezes, serviços e funcionalidades mobile de empresas portuguesas. Muito raramente, quer dizer, no espectro diário de utilização, de facto, alguns estão a fazer pagamentos de parquímetros, outros estão a consultar a banca, as suas contas, outros estão a fazer algumas outras funcionalidades, mas efetivamente a grande maioria são para outro tipo de aplicações que não derivam de estratégias mobile nacionais. E, portanto, mas também temos empresas nacionais que se calhar fazem coisas para outros mercados que se calhar não sabem que são portuguesas, não é? A vantagem deste mercado se calhar é precisamente essa, é que uma empresa em Portugal pode trabalhar para os Estados Unidos e fazer uma aplicação que muitos dos utilizadores nem sequer sonham que é portuguesa. Sim. Não, inclusive, pegando agora nesse exemplo interessante, e todos sabemos que é possível também, pegando se calhar a volta um bocadinho atrás, o que é importante aqui é nós desenvolvermos o ecossistema mobile nacional, e isso é que é extremamente importante, que os publishers estejam preparados para ter campanhas de mobile, estejam preparados com bons mobile sites e boas aplicações. Para quê? Para quando o Francisco e a Catarina querem lançar uma campanha em mobile, estejam preparados para o fazer, não tenham que ir a apps internacionais para o fazer, mesmo que seja em Portugal, que é uma coisa que ainda acontece muito. Há players internacionais a operar no mercado português e que usam as apps internacionais em detrimento das apps nacionais. Porquê? Porque as apps nacionais não estão preparadas para o fazer. E acho que é esse trabalho conjunto, lá está, com o MMA e o tipo de associações que têm que se preparar primeiro o ecossistema nacional para o fazer. Para quê? Para quando a Catarina ou o Francisco queiram ter campanhas mobile em Portugal, corram nos publishers nacionais e não tenham que recorrer a outras apps internacionais, que lá está, que depois acaba por não ajudar a desenvolver o mercado. Este mercado é mais difícil de controlar, podemos dizer assim. Sim, talvez. O tema aqui entre o mercado nacional e o mercado internacional, da maneira como nós aqui temos visto, sempre aqui em termos do MMA, é de facto no mercado internacional temos muitas aplicações a operar no mercado nacional. No mercado nacional temos poucas. E depois, a certa altura, toda esta área da promoção e esta maneira como se coloca a promoção nas aplicações nacionais, não é fácil encontrar o ecossistema nacional porque ele não está criado. E, portanto, andamos aqui à procura de onde é que nós conseguimos intervir neste ecossistema nacional. Porque não há. Não há. Existe, mas é diminuto face
à dimensão de todo as aplicações mobile internacionais. Francisco, voltando ainda à questão do investimento e do retorno, podemos dizer efetivamente que este investimento tem maior retorno comparativamente, ou falando aqui de percentagens, em relação aos outros investimentos, ou não? Varia, como tudo varia de indústria para indústria e de tipo de anunciante para tipo de anunciante. Há já mais de 5 anos, vou dar um exemplo, que a indústria automóvel entendeu que o mobile era uma ótima forma de gerar test drives, que é a base de toda a indústria automóvel que querem fazer, levar pessoas para o stand. A partir desse momento, trabalham nas equipas comerciais, têm os seus rácios e conseguem chegar a essas conclusões. E no mobile já há mais de 5 anos que tem sentido isso e que o mobile era uma forma de conseguirem melhor retorno. Daí termos os investidores do ramo automóvel a pedirem 25% a 35% do investimento a ser feito em canais mobile, que é muito significativo quando falamos que outros grandes investidores no mercado, muitas vezes não passam de 5%, quando estamos a falar já de alguns investidores solidificados como são no mercado. Podemos segmentar essas apostas, ou seja, podemos dizer que há segmentos de marcas onde esta aposta no mobile faz mais sentido do que noutras. Por exemplo, ainda há bocado o Samuel falava aqui no ponto de venda. De ser, de facto, de sermos nós portugueses um dos países que mais utiliza estas aplicações no ponto de venda. Isso faz sentido ou não? É possível fazer essas comparações? Sim, um pouco. Tudo o que seja a gratificação imediata, o consumo imediato, é um território onde o telemóvel, o mobile por si, é o seu território natural. Uma coisa que está no bolso, rapidamente tiramos do bolso, estamos a fazer e seguimos com a nossa vida, não é? Portanto, tudo o que seja indústrias que andam à volta disso são potenciais para crescer no mobile. Não é? Não estamos a falar de uma coisa onde vamos estar muito tempo agarrados ao mobile, a pesquisar, a ver isso. É consumo rápido, informação tem de estar ali, e se for isso para o pagamento, para a transação, para o ponto de venda, tal como fazer um test drive, é ter o nome, o contacto e o e-mail, e ficamos marcados. Tudo que seja rápido é o que o mobile quer. A mobilidade é tudo, não é? Nós estamos a falar de um meio que a grande vantagem é ser móvel, não termos de parar o que estamos a fazer para podermos fazer. Portanto, tudo o que seja nesse ecossistema tem potencial para desenvolver e para crescer. Vamos fazer aqui um curto intervalo, voltamos já de seguida. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte deste Buzz Factor. Hoje falamos de mobile. Samuel, tinha uma noção de que iam crescer tanto quando, sobretudo quando começámos esta época de crise e de contenção económica, tinha noção de que isto para vocês ia ser algo que ia passar ao lado? É assim, tínhamos um plano interessante de expansão e de crescimento, mas não tínhamos noção que poderíamos ter este sucesso, lá está, mesmo que relativo. Primeiro de tudo, o facto de ser mobile, tivemos esta sorte, entre aspas, não é? De um mercado que ainda acaba por ser um mercado nicho quando comparamos com outros budgets, como o de televisão, como o de imprensa e outdoors, mas ao mesmo tempo tem um potencial de crescimento muito maior. Estamos a falar de já é consumido muito mobile, não é? Mas o budget que as marcas atribuem a este canal ainda não é o ajustado face ao consumo que os consumidores têm deste dispositivo móvel. Mas, acima de tudo, percebemos na altura que isto ia evoluir e o mobile ia deixar de ser provavelmente o telemóvel. Neste momento já são os smartwatches. Já vemos que mesmo mercados como, por exemplo, o mercado automóvel, já se sabe que o desenvolvimento de aplicações e mesmo os operadores vão também ter bastante retorno por causa da integração do mobile dentro dos próprios automóveis. Sabemos que provavelmente vão aparecer mais wearables e o mobile vai também estar presente, e acima de tudo também sabemos que no nosso dia-a-dia, no outro dia havia alguém que dizia comigo em tom de brincadeira que eu qualquer dia saio do escritório, através do meu telemóvel interajo com o meu frigorífico ou com o meu fogão, e quase ponho a aquecer a comida e faço encomendas e vão-me entregar quando estou a chegar a casa. Por isso, percebemos que era um mercado que ia crescer, não sabíamos que íamos crescer tanto e tão depressa, mas está a correr bem, mas que também é um mercado que necessita muito de um trabalho
em conjunto com as agências, porque acima de tudo temos que trabalhar com as agências para mostrar qual é o potencial mobile e como é que está a crescer, porque é uma coisa que ainda sentimos, mas acreditamos que vamos ainda crescer muito mais e vamos ser um caso de sucesso, pelo menos assim o fazemos. Pelo menos já são, não é? Sim. Um bocadinho. Esta questão de budget que falava, Cannes este foi um dos temas que foi muito falado este ano em Cannes, esta questão do mobile e precisamente esta questão que falávamos da utilidade do mobile no dia-a-dia das pessoas. Aliás, e foi um dos premiados em Cannes, aquela famosa utilização que a Nivea fez no mercado brasileiro, com uma pulseira destacável onde era possível identificar as crianças. Exato. Isso foi um grande exemplo e é preciso que haja mercados com mais budget, como é, por exemplo, o mercado brasileiro ou o mercado do Reino Unido? Para criar produtos como esse. Essa aqui é a questão interessante. Eu acho que, acima de tudo, esse produto, por exemplo, ainda não foi testado em Portugal, não por uma questão de budget, não estamos a falar de tecnologias que necessitem de investimentos muito grandes. Estamos a falar de tecnologias que já existem e que podem ser facilmente replicáveis e adaptadas a novas realidades. É mesmo uma questão de conhecimento. E acima de tudo, o que nós dizemos é o mobile advertising não pode ser visto como, nós dizemos, a cereja no topo do bolo. Tem que ser visto como uma estratégia integrada em toda a comunicação da marca. E se isso for pensado dessa forma, nós conseguimos, de certeza, tirar o potencial de um smartphone ou de um tablet e integrá-lo em toda a comunicação e que não seja aquela coisinha engraçada que fizemos à parte, mas não, está estruturada como um todo e é pensada desde o início. Eu, por acaso, pensando um bocadinho agora na fase em que pensamos mobile first, eu, por exemplo, recordo de uma empresa norte-americana de aviação, uma das grandes, em que inicialmente tinha um site web e depois pensou no site mobile adaptativo. E depois pensou na estratégia ao contrário, que é mobile first. Então fez o site mobile como site inicial e depois passou a ser responsive para o web. O que aconteceu foi que todas as métricas melhoraram, não só a nível do mobile, que teve um custo de aquisição muito mais elevado e a permanência na página, mas também a nível do web. Estranhamente, os acessos aumentaram e a qualidade dos clientes que iam ao site acabam por ser melhor. Porque neste momento o que acontece muitas vezes é as pessoas, aqui é o Customer Journey, muitas pessoas começam por aceder à informação via o mobile e depois que chegam a casa e abrem o tablet e fazem a compra ou continuam a ver informação. Por isso, quanto mais integrado for a comunicação e quanto mais fizer sentido, melhor vão ser os resultados, de certeza. Catarina, esta ligação é de facto aquilo que mais se destaca nesta aposta, esta ligação que muitas vezes pode criar aquele elo emocional com o consumidor, esta forma de fazer as coisas diferenciada que pode mostrar de facto a utilidade desta ferramenta? Sem dúvida que esse é um grande desafio, que é como nos ligarmos ao consumidor, e o mobile, melhor do que outros devices, é permitido ou permite-se a fazer isso, não só impactar o utilizador quando ele está no mindset certo, para aquilo que nós queremos comunicar, mas também como no momento certo e da melhor forma. E de facto, quer dizer, há N estratégias para chegarmos ao objetivo que pretendemos e se quisermos de facto impactar ou emocionalmente ou não o utilizador, o mobile permite-se isso. Como é que vocês veem a nova geração? A nova geração já vai ser uma geração para a qual tudo isto vai ser uma coisa completamente diferente ou não, Diogo? A nova geração, se tem aqui A nova geração que já nasceu muito depois de já haver uma evolução no mobile, não é? Pois, nós às vezes tendemos aqui a confundir a nova geração, às vezes connosco, não sei exatamente essa nova geração, mas porque de facto já estamos tão embranhados. A nossa geração já teve um mobile já numa fase de adolescência. Mas de facto toda a gente, as pessoas começam a usar e depois rapidamente, mesmo quem quer que seja tenha chegado ao mobile há 5 anos, de facto aproxima-se e começa a funcionar. A nova geração, efetivamente, quer dizer, não conhece outra coisa que não seja esta realidade. E este tema, se calhar, quer do mobile first, como estávamos a falar há pouco, de mercados emergentes, o exemplo que davas há pouco do Quênia e África do Sul, no Quênia e África do Sul, a certa altura é um pouco parecido com esta nova geração, que é saltaram outros terminais. E, portanto, quer a nova geração, quer estes mercados, de facto saltaram e saltaram estes terminais. Juntando isso, as empresas também começam a certa altura a desenvolver nesta lógica bem feito, ou não é sempre assim, mas
quando se está a tentar pensar numa estratégia mobile, de facto pensar no mobile em primeiro. Tudo isto leva a que esta nova geração, de facto, o mobile vai lhes aparecer à frente muito mais cedo do que aparece outro tipo de interface, outro tipo de interação. Para eles, não haverá dúvida de que esta é a principal aposta? Para os jovens? Sim. Sem dúvida. Para as marcas que trabalham com jovens, esta também é a principal aposta? É, e o desafio é mais entender os jovens, como comportamento dos jovens, do que propriamente qual o meio com que se vai lá chegar. Neste momento não restam grandes dúvidas que o dispositivo móvel, quer seja o telemóvel, o tablet ou o phablet, que neste momento já tudo se mistura. Já não há grandes dúvidas que vai ter de ser por aí. A grande dificuldade neste momento é, de facto, entendermos os jovens e o que é que para eles é importante. Há aqui uma questão que muitas vezes fala em mobile e o social, são duas questões que vão se ter de juntar, com certeza, para se conseguir chegar a esta nova geração, porque não se consegue viver dissociado uma da outra. Não é? Nós vivemos em sociedade, não é? O social cada vez mais importante para nós e o telemóvel é a representação disso. E conseguir perceber como juntar estes elementos todos e para as marcas, então, como tirar proveito e como impactar e gerar ligações com os clientes ou futuros clientes, dependendo da marca, é um dos grandes desafios, sem dúvida, para os anos que vêm. Mas esse é um público também cada vez mais exigente, ou não? É um público exigente, com lealdade próxima de zero e que um dia estão a dizer bem, outros dias estão a dizer mal e outros dias estão a dizer bem outra vez. Portanto, na realidade, tem essa vantagem. Uma pessoa tem de pensar a longo prazo para saber que está a criar uma ligação, mas também tem de dar tal retribuição imediata, tem de manter um contacto imediato e constante, que é uma relação. E as relações passam por bons e por maus momentos. Não é? Portanto, podemos ter momentos em que estamos em grande com os nossos targets, momentos em que estamos piores, mas continuamos a trabalhá-los e mantivermos essa relação, se essa relação não se quebrar, conseguimos sempre voltar e manter anos e anos e anos. E nós sabemos, os jovens crescem, ficam adultos, os consumos mudam, as marcas têm outras ofertas e depois há filhos outra vez também a seguir isso. Portanto, tudo se alimenta, essas relações é que têm de ser mantidas. Samuel, como é que se mantém essa relação? Como é que vocês mantêm esta boa relação com os vossos Eu estava clientes? agora a ouvir, primeiro a ouvir o Diogo e agora a ouvir o Francisco, e lembro-me de duas questões muito engraçadas. Eu há pouco tempo estava a trabalhar no meu laptop e a minha sobrinha chegou ao pé de mim e pegou no laptop e começou a tentar fazer swipe no ecrã. Por isso o que eu quero dizer com isto é que essa geração, nós migramos para o mobile e para o digital. Esta geração mais nova já nem percebe o que é um ecrã que não é tátil. Ela chegou lá, tentou começar a passar as fotografias no ecrã. E nas revistas, não é? Já acontece muito. Pegando agora na questão que o Francisco estava a dizer, e é realmente o grande desafio, não é do mobile, é do digital, é o smartphone ou o tablet tem uma coisa muito importante, é pessoal intransmissível. É o meu tablet, é o meu smartphone. Eu uso e está sempre comigo. E o que é permitido é eu, através de padrões de consumo, eu consigo perceber o que é que o meu consumidor anda à procura, por onde é que ele anda, o que é que ele anda a fazer, o que é que ele anda a comentar, o que é que ele anda a dizer. E este tipo de informação cada vez é mais relevante e a informação que as marcas devem utilizar para perceber se alguém está à procura de um automóvel. Se calhar, se eu sou a marca X ou a marca Y, eu devo comunicar com este utilizador através de ferramentas como o Search, como já acontece muito. Ou nós temos outro tipo de ferramentas como os iBeacons, em que nós estamos a passar, por exemplo, junto de um ponto de venda, ou mesmo através ao pé do MUPI, em que eu recebo uma push message a dizer, olha, vem agora experimentar um novo automóvel XPTO, ou vem passar férias às Caraíbas ou ao Brasil, que tens um desconto se entras na loja dentro de 2 minutos, que se localiza aqui a 200 metros. São um tipo de ferramentas que nós devemos acima de tudo, aproveitar. E o mobile tem outra coisa muito interessante, que pode ser contextual e, acima de tudo, pode ser local. Uma das coisas que se trabalha muito neste momento é o proximity marketing, que é trabalhar com o meu consumidor aonde ele está e no momento em que ele está, se ele está no momento de lazer, eu devo provavelmente impactá-lo com comunicação que terá a ver com lazer. Se eu estou de férias, se eu quero sair a um restaurante, ou quero ir beber um copo à noite, ou quero ir fazer uma excursão a um sítio qualquer. Se eu estiver a trabalhar, já estou à procura do tipo de business lunch, ou estou à procura de um novo automóvel para trocar, porque o renting do meu carro está a terminar. E este é o tipo de informação que o mobile permite guardar e permite depois utilizar para fazer retargeting ou para
Se eu sei que um renting dura 4 anos, se eu tiver aquela informação do meu utilizador, daqui a 4 anos vou tentar que a mesma marca faça a renovação do renting ou uma marca concorrente faça a proposta melhor que o carro que eu tenho atualmente. E mesmo eu agora vi uma tecnologia muito engraçada que tem a ver com o comportamento, que já é possível, se eu tiver a passar um anúncio da minha marca, eu consigo aumentar o investimento nas campanhas mobile. Ou se houver um golo, eu consigo ter uma campanha associada. Se for da minha equipa a dizer parabéns, a tua equipa marcou um golo, melhor sorte para a próxima, que acabaste de sofrer um golo. Por isso já há aqui uma parte contextual e comportamental para as vertentes do mobile, seja do advertising, seja da compra, seja de promover uma determinada ação. Catarina, nestas várias vertentes, todas as marcas podem estar presentes nesta ferramenta? Sim, todas as marcas têm a oportunidade disso. Obviamente que existem indústrias que podem aproveitar, tirar melhor partido do mobile do que outras. Dependendo dos objetivos que têm, mais uma vez, pode ser mais branding, pode ser mais uma questão de conversão, sei lá, estou-me a recordar agora da indústria das seguradoras, da indústria do rent-a-car, da automóvel, que já aqui foi falada. Que são grandes apostas ou que deveriam... Tem muito potencial. No caso das seguradoras já é uma realidade, estão muito em cima dessa tendência, assim como o automóvel também, mas mesmo o retalho, que ainda estamos muito aquém daquilo que poderíamos estar, que de facto os tais 35% que eu falei há pouco de pessoas que utilizam, dos utilizadores de smartphones, que têm esse comportamento, este on the go, que é a nossa mobilidade, representa já 50% do comportamento. Portanto, eu acho que é muito positivo nós termos o comportamento, é uma base que nós temos que ter para andarmos para a frente. Agora falta agarrar este comportamento e no fundo, ajudarmos as marcas a poderem fazer aquilo que de facto faz sentido para atingir os seus objetivos. Eu julgo que este é o grande desafio. E o que é que falta para que isso aconteça em Portugal? O que é que falta para as marcas fazerem essa aposta? Falta confiança para dar o primeiro passo, aquelas que ainda não deram, porque as que deram depois a partir daí é de facto muito mais simples dar a continuidade, porque experimentam, aprendem com o percurso. Mas é como um pouco o que aconteceu ao digital aqui há uns anos atrás. Quer dizer, há sempre as marcas que são as early adopters, há outras que só vão mais tarde, seja porque são followers ou porque simplesmente acham que de facto agora é que têm que ir mesmo, como a social media aconteceu. De um momento para o outro, todas as marcas queriam estar no Facebook e ter, quando às vezes nem sequer fazia sentido. Quer dizer, depois acaba por existir aqui certos percursos e tendências que as marcas seguem só porque sim. De facto, o mobile tem potencialidades para qualquer que seja o negócio. Tem que ser encontrado o percurso correto e a forma mais certa de se poder trabalhar os objetivos da marca. Para Portugal, esse é um caminho a seguir. É um caminho que está no presente ou que ainda está no futuro, Diogo? Eu diria, e reporto-me, por exemplo, aos membros do Mobile Marketing Association, só para percebermos onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos aqui para o futuro. Nós temos sempre aqui esta lógica entre uma visão do que é o nacional e o internacional. Em cerca de 800 membros internacionais da Mobile Marketing Association, em Portugal temos mais de 20. Mas, tipicamente, quem nós temos são os enablers, são as agências, são os fabricantes, são os operadores de telecomunicações e, portanto, tudo... São os que querem convencer as marcas. Mas não estão as marcas. Mas, internacionalmente, onde nós vemos a presença das marcas, vemos as grandes marcas de consumo presentes. E, portanto, que discutem o tema do mobile no seu dia-a-dia. E, portanto, como é que vão estar presentes e querem fazer este networking com todos os envolventes e todos os intervenientes no mercado. E, portanto, remetendo aqui para a pergunta como é que nós estamos em Portugal, ainda falta, neste caso, termos, na Mobile Marketing Association, noutro local qualquer, de facto, as empresas a virem a dirigir-se nesses movimentos e às agências tentar perceber as marcas avançarem. Porque a certa altura depois ficamos a discutir mobile, às vezes sem marcas. Porque, efetivamente, nem todas ainda estão lá. Já há umas tantas. Portanto, em Portugal acho que ainda temos aqui, de facto, esta adoção, as marcas tomarem consciência que há algures na sua cadeia de serviço, que não é só na venda, não é só na promoção, pode ser algures num qualquer processo de todo o seu serviço, que podem, de alguma forma, disponibilizar uma funcionalidade em mobile que, no final do dia, torna mais fácil, torna o seu produto mais competitivo, pode reduzir custos. Torna-se mais próximo. Torna-se mais Aumentar próximo. Receitas, não é? Aumentar receitas. Portanto, está toda aqui... As marcas, de facto, ainda têm que fazer essa adoção. As marcas internacionais e as grandes multinacionais têm essa consciência mais premente ou não? Tem. Cada vez mais
nós estamos envolvidos em redes globais, fazemos parte de grandes marcas com grandes estratégias globais e cada vez mais o mobile aparece no centro, não só na parte da comunicação, porque aqui falou-se sobre mobile advertising, crescimento do investimento no mobile como sendo uma fase, mas mesmo em toda a estratégia, ou seja, a conjugação com todos os outros meios, tal aproveitar os features do mobile e a tal ligação para potenciar toda a restante comunicação, quer seja com os meios de outdoor, quer seja com a meia imprensa, quer seja com televisão, cada vez mais. Tudo isso começa a estar na base das estratégias e as grandes marcas que têm normalmente uma estratégia uniforme global, sentem isso no central, passam guidelines relativamente a isso, muitas vezes é como conseguir adaptar isso para a nossa realidade e trazer para a nossa realidade todas essas potencialidades e essas indicações que existem centralmente dos grandes anunciantes, porque os grandes anunciantes são difíceis de começar, são grandes máquinas com grandes ideias, mas como grandes ideias demoram a entrar em velocidade de cruzeiro. Engrenar, não é? Engrenar. E quando entram em velocidade de cruzeiro, depois é aí que é nesses momentos que se dão as explosões de mercado como assistimos com a internet, estamos a assistir com o vídeo, assistimos com o social e esperamos que o mobile apanhe isso tudo, porque vai trazer o vídeo, o social e o advertising. Até a rádio. Tudo isso. Até a rádio, Catarina. Sim. O consumo de rádio em mobile também é outra tendência, quer dizer, o telemóvel tem essa capacidade de ter utilidade, não é? E nós incorporamos... o nosso comportamento está aqui reunido, quer dizer, antes nós precisávamos de uma calculadora, de uma máquina fotográfica, de uma série de aparelhómetros atrás para resolver questões do dia-a-dia, hoje em dia não. Portanto, todas as features que os telefones trazem, a tendência é que mesmo que os utilizadores comecem a utilizar cada vez mais, ainda que no início seja mais simples. Salvar algumas coisas que já apareciam como rádio, não é? Como rádio. Que há muita gente que declarava como... E a indústria discográfica, não é? Sim, como o Spotify, certo, não é? Veio revolucionar um bocadinho isso, toda a gente estava habituado a ouvir músicas pirateadas e era a questão. Mesmo a imprensa, nós temos agora casos de imprensa nacional de sucesso que são pensados no mobile first também, quer dizer... cada vez mais as boas estratégias têm que cruzar mídia também, como o Francisco estava a dizer, e no fundo o mobile pode estar em diversos sítios do ecossistema, esteja no centro, esteja numa das pontas ou não. Temos o caso da Nivea, que ganhou em Cannes e que estava envolvida também em um anúncio de imprensa. Quer dizer, acho que o utilizador não consome... Sim, o consumidor não consome só um meio. Hoje em dia é multitasker, como nós todos sabemos, utiliza o mobile ao mesmo tempo que está a ver um vídeo no desktop ou está a ver um filme na TV. Quer dizer, é um comportamento que existe já há algum tempo e cada vez mais vai ser assim. Portanto, o segredo é estarmos junto ao consumidor onde quer que ele esteja, seja em que meio for. Portanto, quanto mais transversais e multimídia nós formos, mais sucesso certamente vamos ter em atingir o nosso e impactar o nosso consumidor. Samuel, já não temos muito tempo, mas só para terminar, quais são os principais desafios que os vossos clientes vos transmitem com este... Quando surgiu o digital, havia muitos clientes que, por exemplo, chegavam junto das agências e queriam um vídeo viral, como se isso fosse possível, não é? O que é que os clientes mais vos pedem que seja difícil de explicar que no mobile não é assim que funciona? Acima de tudo, a maior questão que nós muitas vezes temos no nosso dia-a-dia tem a ver com a parte da própria segmentação e no lançamento de campanhas. Porque para nós o mais importante é a audiência e o comportamento e não o canal específico onde estamos presentes. Por exemplo, eu estar no publisher A, B ou C e estourar 80% do meu investimento neste publisher poderá não fazer sentido. Eu prefiro onde a minha audiência está, independente de ser um site de desporto, um site de notícias ou uma aplicação de jogos. E esse é que é o maior desafio, muitas vezes, explicar às marcas e às agências que eu não posso estar no canal B ou C, eu tenho que estar na minha audiência. E a minha audiência pode estar espalhada por N aplicações, por N mobile sites, por N search mesmo no Google. E esse tem sido o maior desafio. É esse. E outro, é muito engraçado, tem a ver com o desenvolvimento de aplicações. Muitas vezes uma marca chega ao pé de nós, eu quero fazer esta aplicação e quero ter milhares ou milhões de downloads. E o que nós dizemos é uma aplicação só faz sentido se for relevante para o utilizador e o fidelize e tenha algum valor acrescentado.
esse tem sido os dois grandes desafios junto Há muitos das marcas. desafios, seguramente, para conquistar neste mercado. É um mercado que tem muito por onde caminhar em Portugal e fora do país. Muito obrigado aos quatro por terem estado presentes neste Buzz Factor. Buzz Factor que hoje fica por aqui. Já sabe, conto consigo no próximo programa. Até.